Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Então, como vocês viram no título do vídeo, vamos falar sobre sistema educacional italiano. Então, hoje eu quis trazer para vocês algo de mais interessante do que uma viagem no avião, mas tudo bem. Não sei se muitos de vocês sabem, mas eu moro aqui na Itália e meus pais são brasileiros. Então, morando ali, eu acho que é um argumento interessante para morando aqui na Itália, eu acho que seria muito interessante Morando aqui na Itália e sabendo dessas informações, eu acho que seria muito interessante vocês saberem também, né? Então, vamos de etapas. Vou dizer etapas, porque são muitas coisas que vocês têm que saber sobre como é que é a escola italiana. Primeira etapa é a creche, que em italiano seria asilo nido. Então, como é que é esse asilo nido? A idade normalmente é de 4 meses até 3 anos e não é obrigatório, tá bom? O importante é que não é obrigatório. Segunda etapa. A segunda etapa, vamos dizer que é um pré-escolar e seria a materna em italiano, que vai entre 3 anos até 6 anos. E 6 anos para cima já é obrigatório. É uma coisa obrigatória. A materna vamos definir como você aprende a base das instruções escolar. Um pouco como se fica na escola, você aprende um pouquinho a ler, a escrever, a fazer lições e coisas assim. Terceira etapa, a escola primária. Escola primária em italiano se fala elementare. Bom, escola primária seria desde os 5 a 6 anos até aos 10 aos 11 anos. Vamos dividir a escola primária em 5 séries. Prima elementare, seconda elementare, terza elementare, quarta elementare, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Tá bom? E quando você chega na quinta série, você tem uma avaliação. Como assim? As crianças, tipo eu, fizemos um examinho que não era nem tão difícil. Em algumas escolas é escrito e oral, porém eu fiz só escrito, aonde você, graças a essa avaliação, você tem acesso às médias. Acesso às médias. Eu vou explicar pra vocês o que são as médias. A quarta etapa se chama média. Média seria a escola secundária, eu acho. A escola secundária você entra com 11 anos e sai ali com 14 anos. Então, média seriam 3 séries. Primeira, segunda, terceira. Prima média, segunda média, terça média. Então, a média é já mais diferente que a elementar. Por quê? Porque você tem atividades extracurriculares. Você tem atividades extracurriculares, mas você aprende... Esqueci de falar uma coisa. Na escola italiana elementar, você já começa a estudar uma língua a mais, que seria o inglês, e começa a ter atividades tipo música e algumas coisas de teatro e coisinhas fofinhas assim, sabe? Aqui é já mais diferente do que elementar. Sim, você tem ainda o fato que você estuda o italiano e o inglês, então 2 línguas. Mas você pode estudar ainda uma terceira língua, que isso é uma coisa tipo assim, normal, entendeu? A terceira língua pode ser espanhol, francês ou alemão. Depende em escola. Na minha escola tinha francês, espanhol e alemão. E você podia também estudar música com flauto, piano e violino. Mãe, violino como se fala? Ou violino. A diferença entre média e elementar é que na média você tem atividades extracurriculares. Por exemplo, você pode jogar futebol depois da escola, fazer um time depois da escola. Você pode fazer algo de música, você pode fazer Atividades depois da escola. Mas, uma coisa a mais, é que também, nesse caso, no terceiro ano, você tem um exame. O exame é escrito e oral de todas as matérias. Todas as matérias. Até Educação física. No meu caso foi educação física e foi horrível. E essa avaliação é útil para você ir na quinta etapa. Vamos dizer que o voto seria a nota que você sai da média, um pouco dá peso, mas eles falam que dá peso, dá e não dá peso, depende da escola que você escolhe depois, mas às vezes dá, não dá. Quinta etapa. A quinta etapa é o famoso ensino médio. Eu vou explicar para vocês. Então, assim, o ensino médio seria o 9º ano para cima. O ensino médio dura 5 anos, porém depende da escola. Algumas escolas duram 5 anos, outras duram só 4. Agora eu vou parar um pouquinho para explicar para vocês o ensino médio como é feito. Eu acho que no Brasil o ensino médio só tem técnico. Ao contrário, aqui você tem mais
oportunidades de escolher que tipo de ensino médio você quer fazer. Por exemplo, tem línguas, tem científico, que seria matemática e toda coisa complicada, tem clássico, que seria literatura italiana, mais grego antigo e latim antigo. Então, primeiro nós temos línguas. Você pode estudar francês, espanhol e inglês, ou também japonês, ou em algumas escolas você pode estudar também alemão. Depois nós temos clássico. Clássico seria literatura italiana, mais inglês, mais latim antigo, mais grego antigo. Depois nós temos científico. O científico é matemática e todas as complicações da matemática. Só isso. Depois nós temos hoteleiro. Hoteleiro é para você aprender a trabalhar. Depois nós temos agrário. Depois nós temos turístico. Eu vou querer dizer que a diferença entre turístico e linguístico é que em línguas você estuda sim muitas línguas, mas estuda também muito bem a literatura de cada língua. Em vez do turístico tem muita mais prática. Depois nós temos científico informático e científico mecânico. Científico informático é informática e mecânico de mecânica, pode ser de motor e tudo mais, entendeu? E nós temos muitos outros, agora não imagino, mas assim, eu acho que é muito bom isso porque a pessoa sai da média e fala, Tá, eu tenho muitas escolhas pra fazer daqui em diante. entendeu? Então, como eu disse pra vocês, isso dura 5 anos, depende do liceu. E também, nesse caso, depois do quarto ou quinto ano, nós temos a famosa maturidade. A maturidade, vamos dizer que é como se fosse um Enem. Como se fosse, não é? É como se fosse. Um Enem e é uma coisa obrigatória, Você não pode fugir, não pode. É aquilo que você tem que fazer. entendeu? E depois daquilo, eles te dão uma nota que vai entre 60 até 100. E graças e depois que você tirar... Como eu posso falar? Depois desse exame, você pode acessar a faculdade, que seria em italiano l'università. E depois dali, acabou, fiz, você pode fazer tudo aquilo que você quiser na vida. Não, tô brincando. Mas a faculdade, assim, como vocês sabem, você pode entrar com, não sei, com 18, 19 anos, sair com 22, 23. Não sei, depende da faculdade. Não quero falar coisa que não sei. Depende da faculdade. Esse é o sistema educacional italiano. Eu vou dizer pra vocês, pelo aquilo que eu entendi, a gente aqui na Itália estuda mais. Mas, ó, eu digo que é bem difícil. Não podemos falar que a escola italiana é muito fácil, não. É complicada, você tem que estudar, entendeu? A gente pode classificar as escolas italianas com pública e particular. A pública é mais difícil, porque o povo fica assim. Ah, é pública. Eles não pagam, então vamos fazer eles estudar. A particular é assim, Ah, eles pagam, então vamos fazer eles passarem de ano, óbvio. entendeu, gente? Esse foi o vídeo sobre a escola italiana. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber outras informações, já sabe, né? Só comentar, né, gente? Comenta, bota like, compartilha com os teus amigos que têm curiosidade de saber como é a escola italiana. E espero de trazer alguns vídeos um pouco mais interessantes pra vocês. Tudo que vocês pedirem eu vou fazer, tá? Então tá, um beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Acabei!